Olá, bem-vindos ao podcast Decides Tu, um podcast sobre desenvolvimento pessoal e literacia financeira, onde partilho consigo a experiência e o conhecimento tanto dos nossos convidados como a minha. Eu sou o Eugênio Dodono e este é o podcast Decides Tu. Paula, bom dia. Obrigado por aceitares o meu convite para o episódio 35 do podcast Decides Tu. É um gosto enorme tê-la cá no podcast e vamos falar sobre aquilo que toda a gente almeja ter na vida e ser, que é feliz, certo? Sim. Paula, eu não queria apresentá-la porque acho que a Paula é a pessoa certa para se apresentar a si própria. E como é que se apresentaria em poucas palavras? Quem é a Paula? Sim, antes de mais, obrigada por este convite, para mim é muito bom estar aqui, estou muito feliz por estar aqui, obrigada. Então, quem é a Paula? A Paula é acima de tudo uma pessoa que tem uma energia positiva, que gosta de sorrir, gosta de levar o bom ambiente, quer no seu contexto pessoal, quer no contexto profissional. Eu acho que quando temos um ambiente mais leve, tudo se torna com mais propósito e significado também. Sou humilde, sou uma pessoa humilde, gosto muito de aprender com os outros também, e tenho aprendido muito. Sou uma pessoa que também gosto de partilhar aquilo que eu sei com os outros, e sou uma pessoa que gosta sempre de aprender também, estar em constante evolução, aprender para entregar o melhor aos outros. E eu considero-me, acima de tudo, uma pessoa que gosta muito de ajudar pessoas e empresas e ver os resultados que elas têm, levar as pessoas a atingir resultados, acima de tudo. Fantástico, gostei da resposta, porque normalmente quando perguntamos quem és tu, eu sou licenciado, e a Paula não respondeu nada disso, ela respondeu, e eu sou um sorriso, eu sou a felicidade em si. Sim, eu gosto de comunicar com pessoas. Sim. Paula, o que é que a levou a entrar no mundo da mentoria e da felicidade? Então, isto parece que tem que há aqui um antagonismo, mas não, porque realmente a felicidade, este percurso profissional na área da felicidade, surgiu num momento de infelicidade. E isso depois atrás de si trouxe a mentoria, porque eu sempre tive mentores informais, eu sempre fui de certa forma também mentora de outras pessoas, mas não como título profissional do âmbito que atuo atualmente. E a felicidade surgiu, todas estas áreas surgiram, mas a felicidade surgiu quando eu fiquei entre empregos, porque eu era diretora-geral na área da hotelaria, mas com a pandemia levou-me aqui um reinventar de carreira e eu fiz uma formação na área da felicidade e senti um matching perfeito entre a Paula Delgado e aquilo que era a felicidade. E foi uma coisa incrível. Eu lembro-me quando fui receber o meu diploma, eu ia tão feliz, esse momento está presente. E depois, a partir daí, eu senti, uau, eu posso com tudo aquilo, com toda a minha experiência, ajudar outras pessoas, ajudar empresas. E eu gosto mesmo desta área, da felicidade, porque também tem a ver comigo, com a minha forma de ser, a minha forma de estar. Sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de pessoas, eu adoro pessoas, adoro conhecer pessoas, adoro ambientes culturais diferentes também. E, portanto, todas essas minhas características eu senti, foi aquilo que senti entre um matching entre quem é a Paula Delgado e o que é aquilo da felicidade, não é? O que é isto, afinal, da felicidade? E como é que a Paula lida? A Paula disse que gosta muito de pessoas. Muitas vezes vemos nas redes sociais, ouvimos pessoas dizer assim, cada vez mais que conheço as pessoas, gosto mais de animais. Sim. Como é que a Paula lida com pessoas infelizes? As pessoas, infelizmente, há muitas pessoas infelizes e muito mais do que nós imaginamos. E uma das questões que leva muitas pessoas a serem infelizes também, para já é não procurarem ajuda, começa logo por não procurarem ajuda. E depois também por se compararem muito, e as redes sociais são um grande perigo. O facto da comparação. Eu, essas pessoas, as pessoas que vêm ter comigo nesse âmbito, eu ajudo-as acima de tudo. Ajudo-as para que elas saiam desse registro, porque eu também estive nesse registro.
Eu não é que antes de ficar entre empregos fosse uma pessoa infeliz, não era uma pessoa feliz, mas quando eu fiquei entre empregos, para mim foi uma situação muito difícil e muito desafiante. E eu fui infeliz ali durante algum tempo e depois saí desse registro, e por isso é que eu também gosto de ajudar essas pessoas, porque eu acho que todos nós merecemos ser felizes. E portanto a questão é, o que é que eu estou a fazer para ser feliz? Não é? Porque muitas vezes nós queremos ser, mas o que é que estamos a fazer, afinal, por isso? É isso mesmo. E eu como sou formado e certificado em coaching, passei a ver a vida assim, com perguntas. Eu estou assim porquê? O que é que eu tenho que fazer para estar melhor? O que é que me falta? E depois vou procurar as respostas para essas perguntas. Ou seja, não fico a matutar no porquê que estou triste, no que é que me falta para estar melhor. Faço as perguntas e procuro as respostas. E isso é muito poderoso. E como tens essa formação, é muito mais fácil, porque efetivamente o coaching é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas. Esta foi uma das ajudas que eu procurei. Sim, é incrível e ajuda muitas pessoas, não é? Faz muita diferença. Sim, potencia no fundo os recursos que as pessoas já têm, ajudas a utilizar esses recursos. Nós temos os nossos recursos, muitas vezes não os utilizamos da forma mais correta, e são essas perguntas poderosas do coaching que ajudam bastante. Eu também fiz certificações na área do coaching, como Happiness Coach, como Mindfulness Coach, portanto gosto também muito dessa área, e efetivamente eu concordo contigo que nós temos que ter esta capacidade de pedir ajuda e de efetivamente fazer essas questões. Para quê? Para ganhar clareza. Afinal, o que é que eu quero para mim? Eu quero continuar neste registro? E muitas vezes eu sei que não quero continuar nesse registro, mas é exatamente aquilo que tu disseste. Então o que é que eu posso fazer? E aqui muitas vezes há muitas pessoas que ficam à espera que os outros que façam isto e aquilo por mim. Eu ao longo deste percurso tive muitas vezes muitas pessoas que me prometeram muitas cenourinhas, daquelas muito boas e apetecíveis, e que não aconteceram. E aquilo que eu fiz foi deixei de contar com essas cenourinhas e conto cada vez mais comigo, com os meus valores, com o meu trabalho, com o trabalho em equipa que faço também, porque acho que nós não podemos estar dependentes dos outros. Isto é, dependente nesse sentido, estar à espera que os outros nos arranjem as oportunidades. Nós temos que ir atrás das oportunidades, ir buscar as oportunidades. E quando elas aparecem, porque muitas vezes surgem das oportunidades e nós muitas vezes não as agarramos da melhor forma. Ou seja, alguém dá-nos uma escada e nós, em vez de aproveitarmos a escada para subir, mas sem ser para subir intencionalmente, mas sim, aquela oportunidade surgiu, vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Se eu ajudar aquelas pessoas, se eu ajudar aquela empresa, a seguir outras coisas vão surgir. Portanto, usar as oportunidades também, eu acho que é muito importante. Eu acho que isto também é muito importante. E as pessoas têm que se mentalizar que a falha e o erro fazem parte do processo. Faz. E eu costumo dizer, uso muito a frase do Nelson Mandela, que é: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Sim, sim. Ou seja, as oportunidades nunca é uma derrota. Seja ela bem sucedida ou não, ou mesmo que não atinja os objetivos, ou nós aprendemos e melhoramos, ou nós vencemos. Sim. E queria falar aqui também da pergunta de quando estamos tristes, nós perguntamos porquê que estou triste, mas não, vamos substituir o porquê do como. E não vamos perguntar como faço para deixar de estar triste. Vamos deixar essa conotação negativa, como deixo de estar triste. Vamos perguntar como vou ser feliz. Sim. Faz toda a diferença em pensarmos como deixar de estar triste, como ser feliz. Sim. A conotação negativa e positiva faz muito peso. Faz muito peso. E eu concordo plenamente com isso, porque inclusive eu tive que mudar o meu diálogo interno quando fiquei entre empregos e isso fez toda a diferença. Nós olharmos para a parte positiva da situação, como é que perante uma situação, como é que eu posso ver a positividade. Eu não defendo a positividade tóxica, mas defendo essa que tu estavas exatamente a mencionar, porque eu acho que essa é aquela que nos ajuda a crescer. É isso mesmo. Não é? É essa que nos ajuda a crescer. E tu tocaste num ponto também muito importante, que é o facto de quando surgem erros, quando coisas que não funcionam, ok,
isto não funcionou, mas faz parte do caminho e o que é que eu posso aprender com isso, acima de tudo? Qual é a lição de aprendizagem que eu posso fazer? Porque assim, nós podemos errar uma vez, mas errar duas, errar três, quer dizer, sobre a mesma situação, já é uma opção, não é? Aí já é uma escolha nossa e levar para esse sentido. E aí, nessas questões de quando as coisas não correm como nós estamos à espera, quando surgem erros, eles fazem parte do percurso. E isto, quer seja intraempreendedor no negócio de alguém, quer sejamos empreendedores no nosso próprio negócio, nós temos que aprender a lidar com falha, com o erro. E um erro não deve ser visto sempre, e nós muitas vezes para nós somos os nossos piores inimigos, e autojulgamento, autocrítica, e vem tumba. Aos nossos melhores amigos damos os melhores conselhos, mas para nós muitas vezes somos os nossos piores inimigos. E nós também temos que aprender a lidar com isso, trabalhar a autocompaixão aqui, a nossa autocompaixão. Portanto, olhar para essa questão da falha como uma lição de aprendizagem. O que é que eu posso fazer diferente da próxima vez? E o que é que isto me trouxe de positivo? Porque no meio disso tudo há sempre alguma coisa positiva, não é? Nem que seja o nosso crescimento pessoal, acima de tudo. E estavas aí a tocar também na questão de quando estamos tristes, dessa forma de o que é que eu posso fazer, e de olhar para a parte, o que é que eu posso fazer para ser feliz. E eu acho que é muito por aí, porque nós devemos de aceitar as emoções, efetivamente, Claro. e há emoções, as emoções negativas, nós temos que aprender a lidar com elas. E isto de ser feliz não é estar sempre só com emoções positivas, tem muito de aprender a lidar com as emoções negativas, e aí é que é desafiante ser feliz. Mas sim, exatamente, nós podemos nesses momentos olhar para a parte positiva, que é, ok, então o que é que eu posso fazer para ser feliz? E tu tocaste, eu gostei muito dessa abordagem, porque essa é a abordagem correta, que é o que é que eu posso fazer, e olhar para... Ou seja, eu lembro-me quando tive entre empregos, eu passei momentos difíceis, momentos em que chorei, momentos em que tive muita dificuldade em sair da cama, momentos em que tinha muitos complexos de dizer que estava desempregada. Tinha mesmo muitos complexos, portanto eu passei a usar uma palavra que era entre empregos, que é o between jobs. E eu própria tive que arranjar as minhas ferramentas, também passei desses momentos. Mas efetivamente nós temos é que ter esse equilíbrio entre, ok, aquilo que é aceitável eu estar neste registro das emoções negativas e da tristeza, o que é aceitável e o que é que já não é aceitável. E quando já não é aceitável, eu tenho que arranjar as minhas ferramentas, eu tenho que arranjar uma plano de ação, eu tenho que atuar. Isso mesmo. Falaste no plano de ação e foi assim que eu comecei. Como disse há bocadinho no nosso briefing antes do podcast, a minha mudança começou aos 7 anos, em que eu disse stop, a loucura mal, financeiramente mal, a comunicar mal com a minha família, com o meu ecossistema, comigo próprio especialmente, a não poupar, a não investir, era chapa ganha, chapa gasta, e eu disse um stop. E tive que fazer um plano de ação. O que é que eu tenho que fazer para ser melhor? Melhor pai, melhor filho, melhor marido, melhor investidor, melhor tudo. E foi assim também que comecei um plano de ação. Um plano de ação é o nosso mapa mundo, é o nosso guia. E tal e qual como as famílias querem poupar, querem investir, querem gerir melhor as suas finanças, devem fazer o seu orçamento. O plano de ação, para mim, é o ideal para a gente dar o arranque, o primeiro passo. Sim. E falaste há bocadinho Foi engraçado ver o meu filho, porque eu escrevi o livro de Educação Financeira para Crianças, e ao escrever este livro, no processo da escrita, aquilo foi-me abrindo também a minha mente, não é? Tipo, mas eu estou a falhar com o meu filho nesse aspecto, naquele aspecto. E comecei quando o meu filho falha, a fazer os trabalhos de casa, na matemática, o que for, ele fica chateado, fica frustrado, falhei. E eu comecei a apontar, falhaste porquê? O que é que aprendeste com a tua falha? Diz-me tu, porque eu não castigo, mas pergunto-me, o que é que tu aprendeste desta falha? E ele ficou parado a olhar para mim. Não estou preparado. É isso mesmo. Ou seja, o que tu aprendeste é que tu não estás preparado para responder essa pergunta. Ou seja, tens de te preparar. Então agora vais-te preparar. Porque se voltares a falhar, é por voltares-te a preparar. Aí já a escolha foi tua. Sim. Porque sabias que tens de preparar, tens que voltar a ler o texto 1, 2, 3 vezes. Sim. A tal repetição do erro, quando repetimos o erro, mas sim. E eu acho que, agora tocaste na parte das crianças, e agora estou-me a lembrar das crianças e dos jovens, eu acho que hoje em dia eles têm muito mais acesso à informação do que nós tivemos.
E tu que és especialista na parte da literacia financeira, acho que é uma das áreas que seria fundamental e devia de ser obrigatória, e quem me dera a mim, com a idade deles, ter tido acesso a livros que eu li recentemente, ou seja, não foi há muitos anos, como Pai Rico, Pai Pobre, aqueles todos, os segredos da mente milionária, Pensa e Fique Rico, esses básicos, não é? Mas eles hoje têm acesso a essa informação. É verdade. Nós não tivemos, e hoje temos pessoas como tu que são especialistas nessa área, que lhes dão ferramentas para isso. Quem me dera a mim lá atrás ter tido isso. É verdade. E ter todas as ferramentas digitais Exatamente. E não utilizam. Exatamente. Não utilizam porque o mundo está cada vez mais gamificado. Sim. E acaba por desviar-lhes a atenção daquilo que interessa. Sim. Mas Paula, tu tens aqui algo na manga, algo mágico, que chamam-se comprimidos motivacionais. O que são estes comprimidos mágicos e como é que eles surgiram? Então, estes comprimidos motivacionais não é nada que se toma, mas sim são fontes de motivação, para que a pessoa possa ficar mais energizada, motivada e possa retornar ao seu trabalho, ao seu hobby, mais focada e atuar e entrar em ação. E estes comprimidos motivacionais é a minha marca que está restada e que eu tenho um carinho enorme por isto, porque efetivamente surgiram num período onde eu menos esperava, que foi quando eu fiquei entre empregos, e eu própria tive que encontrar as minhas próprias fontes de motivação. Ou seja, quando eu já estava, há momentos em que nós temos que ficar naquele registro, ok, eu tenho que aceitar o momento e tenho que ficar, tenho que descansar, tenho que aceitar aquilo que se está a passar, mas nós, depois tem que haver o tal equilíbrio. E houve momentos que eu senti, uau, o tapete já me está a fugir, já está a ficar fora do meu controle. Eu tenho que arranjar as minhas fontes de motivação para sair da cama. Quando a cama parecia que tinha tentáculos, eu tinha muita dificuldade. E depois, como estava entre empregos, não havia aquele ritual dos horários e daquela que eu estava habituada. O que havia mais aquela tendência, posso ficar aqui. Portanto, aquela questão de ultrapassar isso, ultrapassar aquela questão de quando eu tinha que me apresentar, e isto surgiu na pandemia, havia muito digital, e eu tinha que, e também começou depois também a haver alguns eventos, mas quando eu tinha que me apresentar a alguém e dizer, eu estou desempregada, eu bloqueava, não é bloqueava, eu ficava tipo, congelava, aquilo para mim eu sentia-me inferior, eu tinha complexos, tinha muitos complexos de dizer, eu estou desempregada. E quando eu lembro de uma vez que eu estava numa comunidade e nós depois tínhamos salas individuais, eu estava a falar com um rapaz em que isto era em inglês, e ele estava super motivado, adorou conhecer, não sei o quê, e estávamos ali a combinar, podíamos falar melhor, ele ficou, gostava de saber mais, que até lhe interessava para a área dele. E quando ele me pergunta assim, tu neste momento, o que é que estás a fazer? O que é que estás mesmo a fazer neste momento? Ok, tiveste mas agora o que é que... E eu estou unemployed. E quando eu disse unemployed, ele simplesmente já não quis saber mais. Não quis marcar nada e cortou logo a conversa e não quis falar mais. E eu aí senti a tal discriminação. E foi aí que eu tive que mudar o tal diálogo interno, que é um dos compromissos motivacionais, não é? E foi aí que eu pensei, não, eu tenho que dar a volta a isto. Eu não posso me sentir inferior, porque eu não sou inferior, simplesmente isto aconteceu, até tenho uma carta de recomendação ótima, isto aconteceu a mim, como aconteceu a muitas pessoas. Tinha quantos anos? Eu na altura tinha 40 isto já foi em 2020, 2025, 43, 43 anos. Tinha 43 anos, mais ou menos. A felicidade não tem idade, não tem prazo. Não tem prazo, não tem idade, e é aquilo que eu costumo dizer, da mesma forma que o desemprego pode bater à porta de qualquer um de nós. Claro. O desemprego não escolhe idades, o desemprego não escolhe cores, muitas vezes, não escolhe culturas, e ele pode bater à porta de qualquer pessoa. E nós temos que aprender a lidar com isto, com a questão de surgir este imprevisto. E o facto ali eu preciso mesmo dessas fontes para me tirar desse registro e para continuar. Foram estes compromissos motivacionais que me ajudaram a ser mais positiva, que me ajudaram, ok, eu vou mudar o meu diálogo interno, eu vou dizer, ok, da próxima vez já não vais ouvir unemployed e vais ouvir between jobs,
Pronto, que era a palavra, ou seja, não estou estagnada, estou em fase de transição. Não perca o raciocínio. Parece aquela conversa de há bocado que é desempregada, between jobs, Exatamente. entre empregos. E parece aquela conversa de há bocadinho que era, não digas como deixar de estar triste, Exatamente. como você feliz. Exatamente. Ou seja, vamos dizer a mesma coisa. Exatamente, é isso mesmo. É a mesma, a mensagem é a mesma, mas o diálogo interno para a pessoa pode mudar completamente, não é? Claro. Porque eu, assim, desta forma, com este diálogo interno, ok, não estou estagnada. Eu estou numa fase de transição de um para o outro, de um para o outro, entre empregos. E isso ajudou-me. Isso foi um grande compromisso motivacional para mim. Deu-me aqui um boost. Ok, vou-me levantar, vou sair da cama, não vou ter complexos, porque aquilo que me define não é por eu estar desempregada neste momento, mas os valores que eu tenho e a pessoa que eu sou, acima de tudo. E o que define uma pessoa, às vezes são as situações que surgem, não é? Claro. E portanto, isso fez toda a diferença. Portanto, estes compromissos motivacionais surgiram nessa altura, foram estas fontes de motivação, levaram-me a um TEDx. Pois é, Sim, é verdade. sim. É verdade. Eu queria muito ir a um TEDx também e levei aqui levei os meus compromissos também, e está numa TEDx, falo deles também, que foi no fundo, cada comprimido só para as pessoas perceberem um bocadinho, são no fundo fontes que ajudam a pessoa a entrar em ação. Ou muitas vezes a desacelerar o ritmo e a ganhar a tal clareza que há bocado estavas a falar. Portanto, comprimidos como alinha-te com os teus valores, comprimidos como celebra as tuas conquistas, só tu sabes o quão difícil foi chegar lá. Não é o que os outros acham, é aquilo que eu acho, não é? Eu agora esta semana até pus um que foi coragem para dar a volta. Ok, às vezes temos que ter essa coragem, dar a volta. E quando tu disseste há bocado das pessoas que muitas vezes são infelizes, há pessoas que são infelizes a vida toda, nunca têm coragem para dar o passo, seja pessoal, seja profissional. Mas por incrível que pareça, eu conheço pessoas que foram infelizes a vida toda e assumiram isso como um estado natural seu. Sim. Ou seja, Sim. quando vem um momento de felicidade, até acham estranho. Sim. Isso não é normal. Sim. O normal isso é como eu sou. Sim, exatamente. Que é triste. Exatamente. Que Exatamente. Entende? São pessoas que já estão nesse registro. São pessoas que para elas, então, é exatamente aquilo que tu disseste. Para elas já estão tão habituadas àquilo, têm tanto esse hábito que quando vem algo mais positivo, elas dizem: não, isto não é para mim, isto não, mas porque é que isto me está a acontecer? Não, eu quero estar na minha zona de conforto, mesmo infeliz, eu prefiro estar lá do que estar noutra. Eu acho que no fundo acho que passa muito por termos a coragem. Temos a coragem de dar a volta, de olhar para os momentos com a positividade que tu estavas a dizer, sem ser a tóxica, essa mesmo que tu estavas a dizer, olharmos para a situação. Naquele momento olhei como, ok, foi outro compromisso, foi tipo, ok, eu tenho agora este momento todo disponível, quantas vezes eu quis ter tempo para mim nunca tinha, agora eu tenho, o que é que eu posso fazer? Olha, posso estudar, entrei no coaching, entrei em todas essas áreas, entrei no networking, fui em imensos eventos. Ok, chegou um momento, vou investir no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Portanto, olhar para a situação como uma oportunidade, o que é que eu posso tirar dali como uma oportunidade? E investir aí nessa parte. Fantástico. E eu, por acaso, na parte financeira, também, quando dou as minhas mentorias, quando alguém me pede ajuda, eu digo: olha, para chegarmos do ponto A ao ponto B, temos o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, ou seja, para chegarmos como é que eu vou dizer, de uma pessoa que não sabe poupar, não sabe gerir as suas finanças, para chegarmos à pessoa que sabe gerir as suas finanças e criar poupança, vamos ter que passar por várias fases, que são: temos que começar a comunicar connosco próprios, tens que olhar ao espelho e analisar-te, tens que ver os teus bons e maus hábitos, tens que fazer um orçamento, tens que saber comunicar com a tua mulher de uma forma empática e respeitosa, tens que fazer as assembleias gerais com a tua esposa de todas as semanas e, se for preciso, apontar o dedo um ao outro que tu falhaste aqui e assumir as suas falhas. Ou seja, há muito trabalho para chegarmos ao ponto B. E fogem. Exatamente. Quando veem que há muito trabalho para chegar, mas também é só poupar. Ok, tu podes só pegar e poupar, é verdade, podes só poupar. Mas quando tiveres um momento que te vá abalar a casa ou a tua estabilidade, como é que vais reagir? Vais estar preparado mentalmente? Exatamente. Vais ter as competências certas? Não, vais cair novamente. Exatamente. Porquê? Porque não te preparaste, porque não passaste pelo A1, A2, Exatamente. A3. Exatamente. Entendes?
aqui no teu processo acaba por ser a mesma coisa. Para chegares ao ponto da felicidade, tiveste que passar por muitas fases. Foram várias fases, foram muitas fases. E eu hoje olho para trás e vejo, foi um caminho, eu costumo dizer que foi um caminho de pedras. E as minhas amigas, tenho amigas minhas que diziam, eu admiro-te imenso porque realmente foi um caminho de muita resiliência. Foi um percurso de muita resiliência, foco, determinação, momentos muito desafiantes também. E eu hoje olho para trás e sinto-me muito orgulhosa de mim, do meu percurso, daquilo que eu construí, com a ajuda também de muitas pessoas, é verdade, e das oportunidades que me surgiram, das pessoas incríveis que eu conheci. Tenho conhecido pessoas incríveis, e isso também tem sido fantástico. Porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto mesmo muito de pessoas e adoro comunicar, portanto isso não viesse eu também da hotelaria, e portanto isso também ajudou, mas eu acho que sim, olhar para trás, e essa questão de vermos todos os passos que damos e ter consciência disso. Eu dou estes passos todos para chegar lá. É verdade. Eu tenho que dar esse espaço, eu tenho que ter um plano de ação, eu tenho que conseguir dar esses passos. E como tu estavas a dizer, definir o plano de ação com as pessoas a quem tu dás mentoria é fundamental, porque se as pessoas não tiverem um plano de ação, e mais, depois há outra questão que é, eu tenho um plano de ação, mas eu não posso ficar só pelo plano de ação, não é? Eu depois tenho que ir monitorizando esse plano de ação. Claro. E muitas vezes é aí, por isso é que eu defendo muito esta questão da mentoria, que é ajudarmos as pessoas a acompanhá-las nesse plano de ação, porque elas ficam com aquele plano de ação lindo, maravilhoso, mas depois falta aquela questão do compromisso, e muitas vezes é mais fácil assumir o compromisso com pessoas de fora, não é? E tu sentes isso certamente também nas pessoas em quem ajudas, do que com pessoas do círculo delas já próximo, porque aí é mais difícil do outro exigir e estamos num campo mais seguro. Então quando nós temos que, ok, então o que é que foi feito? Foi isto? Ok. E muitas vezes também nós definimos o plano de ação e depois temos que ir ajustando mediante aquilo que vai acontecendo. E isso também é importante. Temos essa capacidade, essa flexibilidade, mediante o que vai aparecendo no caminho, de ajustar. É verdade. Eu, por acaso, como as pessoas se habituaram de estar no seu ecossistema de tristeza e que não saem daquele registro, e eu habituei-me a estar no desconforto. Para mim o desconforto já é o meu estado normal. Sabes como é que começou as minhas palestras? A pessoa chegou ao pé de mim, queres ir ao palco e... Bora! É muito bom. Mas nunca tiveste? Bora! Vamos preparar. Quanto tempo tenho? Tenho um mês, vamos preparar. Eu sou assim, queres vir? É como aqui a Nádia, que eu sou muito grato. A Nádia tem sido... A Nádia é este furacão de mulher. É isso faz mesmo, acontecer. Queres... Pronto, a Nádia já conhece algumas competências minhas, não é? Sabe que tipo de pessoa eu sou. Queres vir fazer mentoria? Mas, bora. Vamos. Mentoria para as startups? Sim. Vamos embora, vamos aceitar. E por isso que eu estou a dizer, o desconforto para mim, eu incuti ao meu subconsciente, o desconforto é o meu estado normal. Estar no desconforto faz-me crescer, faz-me sentir, não sei, mais completo. Sim. Eu faço corrida. Há 6 anos deixei de fumar, não é? Eu fumei 18 anos, desde os 15 até os quase 15 até os 32. Comecei muito cedo, infelizmente. Mas também se não começasse, se calhar muita coisa não podia mudar. Sim. E deixei de fumar e comecei a correr. Mudei um mau hábito. Sim. Passei a ter um bom hábito. E só para partilhar aqui, eu faço maratonas, fiz uma ultramaratona de 60 km. No mês de dezembro corri um máximo de... Até agora a minha média mensal tinha sido entre 100 e 150 km por mês. No mês de dezembro vou correr todo dia 10 km. Fiz 3 anos. Perfeito. E as pessoas diziam-me, tu és maluco, vais-te lesionar. Aquelas ciências, os gurus da medicina e da ciência, tudo. Vais-te lesionar, estás a fazer mal. Tudo é a mesma coisa. Depois no mês de janeiro corri mais uns 150 ou 170. No mês de fevereiro corri 200 e disse assim, no mês de março, passou agora, vou correr 500 km. Ou seja, se o meu máximo foi 300, vou correr 500 km. E consegui correr 500 km. Parabéns, muitos parabéns. E não me lesionei. Geri tal e qual como um plano de ação na nossa vida. Fiz um plano de ação para evitar lesões, para poder gerir o esforço.
vou correr nesse dia X, no outro dia X, no outro dia X e cumprir o meu plano de ação e conseguir alcançar o objetivo. Isso é Aí está a importância de planearmos aquilo que queremos alcançar e acreditarmos em nós próprios. E não irmos nos gurus do desporto e do... Sim. E tu tocaste agora num ponto que eu achei muito importante, que é acreditarmos em nós próprios. Quando nós não acreditamos em nós próprios e estamos à espera que sejam os outros a acreditar em nós, é muito difícil. Eu acho que acreditar em nós próprios, e eu tenho uma frase na minha secretária, atrás na estante, e que costuma estar muitas vezes, que as pessoas até conhecem, que é I can. Eu comecei a usar aquilo nessa altura que estava a entrar em empregos. E aquilo é um comprimido motivacional para mim também, que é olhar para aquela frase e pensar, eu posso, eu consigo. Obviamente não é eu só posso e consigo, mas é fazer, como tu estavas a dizer, ok, eu defini isto, o meu plano de ação foi este e assumiste um compromisso contigo. Eu acho que também esta questão, não basta eu posso, eu consigo, mas quando eu acredito em mim, eu posso, eu consigo, tenho um plano de ação, atuo em conformidade, assumo esse compromisso e atuo, eu vou ter os resultados, eu chego lá. Se a gente partir para a ação e já estivermos formatados e já tivermos incutido ao nosso subconsciente que eu consigo, é meio passo a andar. Eu concordo muito. E continuo a ver muitas pessoas que não acreditam nelas próprias. E essa é a primeira coisa que se tem que trabalhar. E eu acho que é cada vez mais, infelizmente. É cada vez mais. Vamos seguir com o guião? É igual, vamos conversar. Existe uma fórmula para a felicidade ou cada pessoa tem que encontrar a sua? Eu acho que não existem fórmulas mágicas. Nós, o que os estudos dizem é que nós temos 40% de controle sobre a nossa felicidade e podemos atuar sobre estes 40%. Os outros 60% são externos, é isso? Os 50% vêm da nossa genética e 10% dos eventos que nos vão acontecendo ao longo da vida, um casamento, um divórcio, o que for, um desemprego. A felicidade vem gravada no ADN? Sim, 50% vem da nossa genética, sim. Então esses 70% eu não posso atuar. Mas eu tenho 40% de controle sobre isso. E 40% é uma grande percentagem de controle sobre a minha felicidade. E quando eu decido atuar sobre esses 40%, e aí o que é preciso também? Compromisso, o tal comprometimento. Ok, e tu deste um exemplo muito bom, eu queria isto, e mostraste, eu consegui, comprometeste contigo próprio. Eu acho que ser feliz não é fácil. Feliz não é fácil. E tem que haver o quê? Comprometimento. Temos que pensar em nós, fazer coisas muitas vezes diferentes, sair da zona de conforto, que tu estavas a dizer. Eu sei, e tu disseste, eu estou na minha zona de conforto. Estou na minha zona de desconforto. Quando nós estamos nessa zona, nós estamos a crescer. Por mais dolorosa que ela possa ser ali às vezes, por mais que eu possa não saber qual é o caminho, muitas vezes eu não sei o caminho, aí é que entra a coragem. A coragem para atuar. E eu costumo dizer, e a felicidade tem a ver com isso, que é entra em ação, dá passos, mas eu costumo dizer com os pés assentes na terra. Mas também que isso não seja um impeditivo para atuares, mas usar o tal plano de ação. O que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer? Eu tenho muitas pessoas que chegam a mim que querem mudar principalmente muitas pessoas que querem mudar de carreira. E isto não é de um dia para o outro. Tenho muitas pessoas também, tenho empreendedores que têm os seus negócios e querem alavancar, também não é de um dia para o outro, mas é possível, isso é possível. É possível com ações, com entrar em ação, com um compromisso. Então como é que eu posso ser mais feliz? Ok, vou atuar sobre os meus 40%. E aqui a fórmula não é igual para todas as pessoas. Porquê? Porque eu posso valorizar um determinado tipo de atividades que a mim levam o meu nível de felicidade, e outra pessoa pode valorizar outras, porque nós somos todos diferentes. Agora eu tenho é que perceber e trazer aqui a clareza, o que é que me faz feliz? Então vou atuar sobre aquilo que me faz feliz. E muitas vezes também sair dessa tal zona do conforto, entrar na tal zona que mencionaste muito bem, do desconforto, mas o comprometimento para fazer coisas diferentes. Eu fiz muitas coisas diferentes e às vezes havia coisas que não me apetecia fazer, claro. E hoje às vezes há coisas que não me apetece fazer, claro. Mas faz parte. Sair dessa zona. Às vezes aquele medozinho que surge quando nós entramos em coisa, faz parte também para ser mais feliz, para ter outra experiência, para alavancar, não é? Portanto, não há nenhuma fórmula, eu não defendo fórmulas standard, eu acho que cada pessoa tem aquilo que ela valoriza para ser feliz,
E por isso é que eu costumo dizer trabalhar a felicidade individual. E coletiva, no caso das empresas, é possível, sim, é possível trabalhar também a tornar uma empresa mais feliz. Nós temos trabalhado nisso na Keep Talent, temos trabalhado bastante também nessa área, e isso também é possível. E isso é muito gratificante também, ver pessoas Já que felizes. falas nas empresas, como é que levas o conceito da felicidade para dentro das empresas? Sim. Atuamos aí em 3 patamares. Nós não atuamos só porque pôr as pessoas felizes nas empresas não basta dar-lhe cestos de fruta, aulas de yoga, ter um jantar de Natal, festejar um aniversário. Não, temos que ir mais à frente do que isto. Nós temos que entrar no patamar da paixão, que é criar o flow, onde as pessoas, o tempo passa a correr na tarefa que elas estão a fazer, o tal engagement que elas sentem. Ajudar os líderes a trabalhar a segurança psicológica é fundamental. Os líderes também precisam de ajuda. Há maus líderes e também há maus liderados. E há bons líderes e há bons liderados. Há pessoas boas em todo o lado. Eu gosto muito de acreditar que as pessoas todas têm potencial. A questão é que muitas vezes não estão a usá-lo da melhor forma. E o líder aí tem um grande papel também. Então, e depois ainda ir mais à frente. É que se não chegarmos só por aí, ainda fica a faltar aqui um grande patamar, que é ajudar as pessoas a encontrar o significado no seu trabalho. E de que forma é que o trabalho delas contribui para um bem maior e mostrar, ok, independentemente da tarefa, não estamos a falar de hierarquia, estamos a falar de ação, de trabalho, o impacto que tem, e casar isso com o propósito da organização. Portanto, e quando se trabalha esses 3 patamares, as empresas têm resultados de negócio. As pessoas são mais produtivas, as pessoas são mais felizes, não é? São mais produtivas. As pessoas, fidelizar talentos, hoje em dia é muito desafiante ter pessoas nas empresas, e portanto, vão ter mais rentabilidade. E isto, os estudos dizem isso, e nós nos processos temos acompanhado também temos verificado isso. Voltando aqui um pouquinho atrás, eu sempre fazer uma pergunta. Como é que era a Paula antes de descobrir a fonte da felicidade, as fontes? Como é que é a Paula agora? Qual é que é a diferença que, se olhar agora assim, imaginar as duas Paulas à sua frente, sim. como é que as vê? Eu antes não valorizava coisas que hoje valorizo muito mais. Coisas que dava como adquiridas, eu hoje valorizo muito mais as coisas. As coisas que às vezes os outros podem pensar que são simples, não, eu valorizo essas coisas e comecei a tomar mais consciência do quão difícil é celebrar para alcançar aquilo que eu tenho conseguido alcançar, e não sou melhor do que ninguém, sou uma pessoa como as outras, mas tomar essa consciência das minhas conquistas. Eu antes não tinha tanto essa consciência. Acho que, ok, sou diretora, cheguei onde eu queria, ok, estou muito feliz com isso, mas agora tomo consciência porque tenho mais aquela noção do quão difícil foi para chegar lá, do quão resiliente eu tive que ser, de quão eu tive que sair da minha zona de conforto, entrar na zona de desconforto. Quantas vezes eu tive que praticar o foco, quantas vezes eu tive que abdicar de coisas que não me apetecia, quantas vezes fins de semana que eu tive que trabalhar e não me apetecia, quantas noites tive que trabalhar e não me apetecia. Mas depois também, como gosto tanto daquilo que eu faço, isso não é um peso, um fardo, assim não me apetecia, obviamente, mas não é uma coisa que eu sinta como um fardo. Eu faço com gosto e aí há diferenças. Falaste no difícil e eu, pronto, é como disseste, cada forma de felicidade difere de pessoa para pessoa, não é? E eu uso muito as dificuldades para me impulsionar. O que é que quer dizer com isso? Eu tenho um objetivo que é ir subir o Kilimanjaro. Eu sei que é de 5 mil metros, com guia, claro, com profissionais. Eu sei que vou cumpri-lo, porque já está. Eu sou leão e o leão, quando mete na cabeça, não há volta a dar. E porquê que eu faço essas maluqueiras de correr muito, de fazer coisas que eu um dia pensava que seriam impossíveis para mim, certo? Porquê que eu faço? Porque um dia que eu tenho um objetivo financeiro, a nível de profissional, superior, muito difícil, eu vou pensar assim, mas se eu subir o raio do Kilimanjaro, isso para mim é exatamente o que é que é. É por isso que eu faço coisas muito difíceis. Sim. Porque quando encontrar um desafio ainda mais difícil, eu vou pensar em tudo que eu conquistei para me impulsionar para a próxima conquista. Exatamente. E esse é um grande compromisso motivacional, que é nós usarmos exatamente essa conquista que eu alcancei para alcançar outras. Sentir isso.
sentir, uau, então mas eu já fiz aquilo, porque é que agora não é de conseguir fazer mais isto, não é? E acho que muitas vezes o que falta é mesmo as pessoas tomarem mais consciência o que é que elas já alcançaram. Porque muitas vezes não é o que é que parece às outras, foi pouco, foi não, é para elas próprias, o que é que aquilo é, não é? O que é que aquilo significou? Tomar consciência, alcancei isto, cheguei a este patamar. Mas o que me chateia mais nas pessoas é, para ver o jogo do Sims, o jogo do Sims, as pessoas pegam num telemóvel, no computador e fazem um jogo aqueles jogos de família, do Second Life, e fazem tudo por tudo para ali os bonequinhos estarem felizes, comerem, desenvolverem a sua área profissional no jogo. Atenção, estou ali a gamificar tudo. E têm paciência, 1 mês, 2, 3 meses para cumprir ali as etapas do jogo, mas depois para a própria vida não o fazem. Ou seja, ficam contentes por alcançar as metas do jogo, os objetivos do jogo. E o meu bonequinho já é doutor, já poupou não sei quanto, vindo do Sims. Mas para a vida dele é totalmente ao contrário. Sim. E não investem, é incrível vermos tantas pessoas assim que não dedicam tempo suficiente para serem felizes. E a felicidade não é o sucesso que nos traz a felicidade, mas é a felicidade que nos leva ao sucesso. Porque a felicidade é aquele combustível, é aquele comprimido motivacional, aquele combustível para eu alcançar o sucesso. A mesma pergunta que se faz é: o dinheiro traz felicidade? Não. O que traz felicidade são todas as competências, todo o conhecimento que nós adquirimos. E a felicidade vai trazer o dinheiro. Exatamente. E tudo o resto. Exatamente. Porque é muito mais giro, divertido, completo, a gente sermos ricos e felizes. Entendes? Ou como é que eu te vou explicar? Não, tu tocaste num ponto muito importante. E isso é um dos ladrões da felicidade, que é aquelas pessoas que acham que o dinheiro traz a felicidade e não é o dinheiro que traz a felicidade. Não é? O dinheiro pode ajudar à felicidade, mas se eu for feliz, aí sim. Quantas pessoas têm muito dinheiro e são infelizes? Não é? E quantas pessoas andam na roda do rato atrás de bens materiais e depois esquecem-se a parte principal? Não é? Isso é a mesma coisa de investirmos aqui na startup do Barreiro. Temos empreendedores ali em baixo. Se tivermos um empreendedor que trabalhe com... Temos 2 empreendedores. Os 2 trabalham no mesmo projeto, mas em gabinetes separados. Um trabalha sempre cabisbaixo, triste e desmotivado, e o outro trabalha feliz e motivado, dedica-se de toda a forma efetiva. Qual é que será o resultado de um e do outro? Não tem nada a ver. Os resultados que um vai atingir e o outro vai atingir. Aí está, a felicidade leva também o dinheiro. Leva. A felicidade ajuda a alcançar também o dinheiro e a trazer a abundância financeira. A felicidade ajuda-nos no sucesso, para alcançar o sucesso. Para não falar das coisas esotéricas, de emanarmos energias positivas. Sim, mas é assim, da mesma forma que as energias negativas contagiam, quando nós estamos ao pé de pessoas tóxicas, temos de ter cuidado, porque senão somos todos minados, não é? E aí temos que fazer um filtro, mas as energias, as emoções positivas também se contaminam. Portanto, quando eu estou feliz e estou bem e se me sinto bem, eu também vou criar um bom ambiente à minha volta. Portanto, aí efetivamente 2 pessoas podem ter resultados totalmente diferentes, exatamente. E muitas vezes isso tem a ver com o propósito e com o significado que elas têm no trabalho. Uma é o fardo, vai para lá e está a empurrar um fardo. E a outra está a fazer com gosto, está feliz. Eu sinto mesmo muito gosto no meu trabalho. Eu sou mesmo muito feliz com o meu trabalho. Eu sinto um propósito enorme e sinto... eu hoje acordei super cedo e acordei feliz. Eu disse, uau, vou gravar o podcast, uau, vai ser giro, vou estar lá, vou estar a ter uma conversa descontraída, também vou aprender, vou levar também a minha voz a mais pessoas, em conjunto os 2 vamos levar a mais pessoas. Sim, porque este é um dos meus propósitos, é levar a minha voz ao máximo de pessoas possível no mundo, para ajudar as pessoas a ultrapassar obstáculos, as pessoas e as empresas, e a contribuir para um mundo melhor e mais feliz, porque eu acredito que isso é possível. Fantástico. No final ainda vais falar. Como é que se pode cultivar a segurança psicológica no ambiente de trabalho? A segurança psicológica é um fator base nas empresas, é um pilar crucial nas empresas.
e que é possível trabalhar. Isto é, a segurança psicológica é quando o colaborador sente que pode ser ele próprio, trazer a autenticidade dele, obviamente respeitando o código de conduta, mas eu posso dizer aquilo que eu acho, sem acharem que eu vou ser disruptivo, arrogante, incompetente, porque as pessoas, quando têm esses medos, não partilham. Isso não vai gerar inovação, não vai gerar comprometimento, traz aquele peso. Portanto, é muito importante. E o papel da segurança psicológica, a base, está no líder. O líder tem esta chave. E nos processos de gestão de mudança que nós temos trabalhado, a segurança psicológica tem que ser trabalhada, a segurança psicológica é trabalhada para mostrar às pessoas que isto é uma relação win-win, ou seja, todos ficamos a ganhar. E o líder tem que ser o primeiro a perceber que um ambiente seguro vai ajudá-lo a ele também, a ter as pessoas com ele, a ajudá-lo e ele colocar também, quando há um ambiente seguro, ele pode colocar também a vulnerabilidade dele, sem achar o que é que vão achar de mim, e em conjunto vão encontrar soluções. Ajuda também aqui a combater aquela resistência à mudança que muitas vezes, e hoje em dia as empresas, para serem competitivas, o ambiente seguro é uma chave aqui para trazer esta competitividade. E um líder é muito importante, tem aqui um papel crucial nisso. Um líder ajudar as pessoas a trazer a voz das pessoas, ouvi-las, praticar o reconhecimento. Nós ainda temos muito aquela cultura do feedback, chamar o feedback quando é negativo e quando é positivo. Por que não reconhecer as pessoas? Implementar sistemas para promover as novas ideias, trazer as pessoas para nós. E eu defendo muito isto e eu sempre olho para as minhas pessoas com quem trabalhei como pessoas. Tinha um orçamento para gerir com muitos números, mas olhava para elas, eu sabia que tinha lá aqueles números, mas eu trabalhava com elas de forma, são pessoas que estão aqui, eu vou-vos ajudar e nós somos todos um único. E quando eu recebi um prémio, quando eu era promovida, eu dizia sempre, isto é o resultado de todos. Não é meu, é de todos. Obrigada por vocês, porque sem vocês isto não era possível. Claro. Eu tive coisas fantásticas. Eu lembro-me uma vez que nem estava à espera, numa equipa onde eu fui gerente, que cheguei lá e eu senti que estar à espera, nós íamos ter uma visita importante, eu senti que sem ter dito nada, eu cheguei lá e estava tudo organizado, tinham arrumado tudo, estava tudo limpo, estava tudo preparado para a visita que íamos receber. Eu fiquei tão feliz porque aquelas pessoas estavam preparadas para também serem líderes e sentiam-se bem, sentiam que estávamos todos juntos a trabalhar para o mesmo. Cultivar a segurança psicológica é fundamental. Em processos de gestão de mudança, então, é tipo um pilar base e mesmo sem serem processos de mudança, trabalhar a segurança psicológica, ajudar os líderes a levar a segurança psicológica, e os líderes têm que querer isso também, Claro, não é? claro. Para que isso possa acontecer. É por isso que se diz que um líder deve criar sucessores. Exatamente. Um líder não deve ter medo que os outros o substituam. Um líder deve de potenciar e alavancar as suas pessoas para criar, para que elas possam crescer e também sejam líderes. Claro. Quando eu consigo ter líderes na minha equipa, que elas possam crescer, E de uma forma natural cria-se um ambiente competitivo, Exatamente, positivo. Saudável. Exatamente, e é isso que nós temos que criar nas organizações. É um ambiente competitivo positivo, não é? Porque nós sabemos que o mercado é competitivo, nós sabemos que é desafiante, Claro. nós sabemos que não há um mundo cor-de-rosa, não venham dizer que não há um mundo cor-de-rosa, há um mundo desafiante todos os dias nas empresas, mas é possível ultrapassar esses desafios, é possível trazer a positividade e ultrapassar isso de uma forma em equipa, e quando nós fazemos isso em equipa temos mais resultados. Fantástico, são fantástico mesmo. Há uma crença ou hábito que tu própria tiveste de desconstruir para evoluir? Tive que desconstruir aquela de estou desempregada. Essa foi a chave. Essa foi a chave para eu ter dado o salto. Olha, para hoje estarmos aqui, certamente não estaríamos. Eu tive que desconstruir isso e não foi assim tão fácil. Trabalhar as crenças, não é propriamente um processo muito fácil, como tu sabes. Mas tem a ver com o ego, tem a ver com o quê? Com vergonha social, com o que é que tem a ver? Muitas vezes as crenças podem ter a ver com essas coisas todas, não é? Pode ter a ver com situações que aconteceram no passado também, pode ter a ver com o complexo de inferioridade, neste caso era o complexo de inferioridade, pode ter
ter a ver com isso. Agora, desconstruir uma crença pode nem sempre ser fácil, mas quando nós nos libertamos dela e saímos daquele pote, eu até costumo dizer, estamos num pote, parece que eu estava tipo aprisionada dentro de um frasco de vidro, estava lá dentro, até tenho uma imagem, até costumo falar disso nas minhas palestras, que é quando nós estamos naquele frasco de vidro aprisionados e não saímos lá, nem pensamos, nem mostramos ao mundo a pessoa que somos, o que é que podemos ajudar os outros. Mas depois, quando nos libertamos dessa crença e quando vimos, uau, eu não sou aquilo, eu não sou a pessoa desempregada, sou uma pessoa que está em transição e o que me define é a pessoa que eu sou, os valores que eu tenho. E mesmo neste espaço de tempo, a quantidade de coisas que eu posso fazer, aquilo que eu posso ajudar outras pessoas. Eu fiz mentoria internacional pro bono, fiz voluntariado de várias ações. Eu acho que todos nós temos muitos valores. Eu acho que a desconstruir uma crença é muito importante, para darmos o salto. E essa foi importante para eu dar aquele salto e olhar com positividade, sem ser tóxica, e ver o lado, a luz ao fundo do túnel, que é importante, e perceber, ok, então o que é que eu vou fazer? No fundo era aquela questão que tu disseste, como é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Porquê é que eu quero fazer isto? Foi aí que eu descobri, porquê é que eu quero fazer? Mas porquê é que eu também quero fazer isso? E eu fiz um exercício que foi o Ikigai e aquilo ajudou-me imenso. Foi muito poderoso aquele exercício, é muito poderoso. Eu ter descoberto o que é que eu tinha que podia dar ao mundo e o que é que o mundo podia estar a precisar e aquele centro e ter descoberto, ok, eu quero pôr as pessoas, quero levar um sorriso, quero que elas ultrapassem os obstáculos, quero que as organizações ultrapassem os desafios, contribuem para um mundo melhor e mais feliz. E, portanto, eu acho que desconstruir crenças é muito importante para darmos o salto. Fantástico mesmo. Que práticas diárias recomendas para quem quer cultivar uma vida mais alinhada e feliz? A primeira prática, é um dos meus compromissos, é alinha-te com os teus valores. Os valores é a base. Eu estar alinhado com os meus valores, por isso é que eu digo que quando as pessoas vão para um emprego, vejam se os valores da organização, se há um matching entre os valores da organização, não tem que estar em ordem de prioridade, mas se existe esse matching entre os valores da organização e os meus valores enquanto pessoa. Portanto, alinhar-me com os meus valores é muito importante. A base para eu estar alinhada, eu valorizo muito a liberdade, por exemplo. Para mim a liberdade é um valor que valorizo muito. A lealdade, a confiança. Para mim, quando me traem a confiança, é tipo quase. Eu ando ali não sei quanto tempo ali a digerir aquilo, e para mim é muito difícil. E agora, só fazendo aqui um parênteses, eu lembro-me que trabalhei com um administrador em que ele cheguei a ir muitas vezes, almoçávamos, eu e a outra administradora, e muitas vezes ele dizia: eu prefiro um colaborador que seja menos competente, mas em quem eu possa confiar. E é verdade, para mim, eu sinto que quando alguém me trai a confiança é tipo, é como... voltar a construir a confiança é um processo muito difícil. E não falo só por mim, também construir a confiança numa equipa também é difícil. É possível, existem ferramentas para isso, agora a pessoa tem que estar consciente, e o líder que é um processo. Mas aí não fugindo da pergunta que estávamos aqui a falar que estamos aqui, ajuda-me? De práticas diárias. Práticas diárias, pronto. Primeiro, alinhar com os valores é a base, e depois há aqui umas práticas diárias que eu passei a usar e que me ajudaram muito, que eu não usava, nem tinha nada disso, foi meditar, de manhã, acordar e meditar, estar a sentir o silêncio. Eu antes achava que meditar tinha que ter uma vela, tinha que ter uns passarinhos, tinha que ter uma música, não é nada disso, não precisamos nada disso, não é? E eu aprendi a meditar no silêncio, isso é muito gratificante, ouvir-me a mim. Tenho a mesma prática também. Ai, é maravilhoso. É lindo. É lindo, nós escutarmos, e estes burburinhos todos muitas vezes estão aqui na cabeça, deixar fluir é muito, muito positivo. Esse é um dos motivos pelo qual eu corro. Eu corro, estou sozinho comigo próprio, estou na minha mente. Até te vou dar um exemplo. Estava a correr a semana passada e estava a ouvir uma música. Estava a ver em inglês. Estava a ver um hip-hop em inglês. E na música, um carro, era um senhor a contar uma história, né? Em música, e na música um carro despistou-se.
Eu estava tão focado na minha mente que eu, quando o cara despistou-se na música, eu pensava que era atrás de mim. Exatamente. E eu corro mesmo para isso, Sim. para estar sozinho, para Sim. estar Sim. longe de todos, perto de todos, mas, mas mentalmente longe. Exatamente, isso é maravilhoso, eu acho que isso é muito gratificante. E é aí que nós ganhamos clareza. É aí que nos ajuda a ganhar a tal clareza. A meditação acalma-nos a mente e ajuda-nos a ganhar clareza. Depois há aí outro hábito que eu passei também, que esta é uma sequência matinal, que é meditar, visualizar. Eu visualizo muito. Eu visualizo muito. A visualização me trouxe-me tanta coisa boa. Ai, e a mim? E a mim? Isto é muito poderoso, a visualização. Sabes como é que começou? Eu estava, pronto, trabalhava na Alta Europa, né? Noitadas, aquilo por turnos, insónias. E eu fui ao Google, preciso de uma receita para as insónias. A primeira coisa que me apareceu, ainda bem que me apareceu, Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Foi o que resolveu o meu problema das insónias. Comecei a visualizar aquilo que eu mais desejava, que era sair do meu trabalho, olhava para trás e dizia adeus, não quero ver mais. Passado, ou seja, fechava os olhinhos, né? Visualizava esse meu desejo e ao longo do tempo, passado poucos dias, nem chegava a metade da visualização, adormecia num instante. Coisa mais linda. Maravilha. E comecei a visualizar tudo que eu quero, tudo que eu planeio, todo o plano de ação visualizo primeiro. Eu acho que é muito poderosa a visualização. Visualizarmos com todos os detalhes. Estou naquele sítio, como é que estou vestida. Eu lembro-me o exemplo que eu costumo dar foi este do TEDx. É como os objetivos SMART. Exatamente. Específico. Exatamente. Eu visualizo muitas coisas que eu tenho no meu vision board. Eu lembro-me deste do TEDx, eu visualizei tudo. Estava com uma blusa branca, as calças pretas, umas sandálias douradas, tudo estava no tapete vermelho, estava a falar para muita gente, como é que eu me estava a expressar, que era muita gente. Pá, tudo ao pormenor. Eu visualizei. Obviamente nós sabemos que não é só a visualização que conta, Claro, não é? claro. Mas a visualização é muito importante. Ajuda-nos aqui com este mindset, esta mentalidade positiva, entrar em ação, acreditar, o tal acreditar e entrar em ação. E isso foi fundamental. E muitas outras coisas que eu pus lá no meu vision board e que foram acontecendo, que eu visualizei que ia dar palestras em inglês, eu dei palestras em inglês. Eu visualizei que ia falar para muitas pessoas, eu falo para muitas pessoas. Portanto, esta questão de a visualização, eu acredito muito no poder da visualização. Acho que é muito poderoso. Depois há outro hábito que eu tenho, que é praticar gratidão, que eu não tinha. Não tinha nenhum destes, aliás. E gratidão às vezes por coisas que os outros podem achar simples. Gratidão de acordar, gratidão de chegar ao final do dia e ter um sítio onde posso... onde estou bem, onde posso dormir, acordar de manhã, hoje então aqui está um dia maravilhoso também, sentir este sol, a gratidão pelas coisas, a gratidão pela pessoa que nós somos também. Muitas vezes nós praticamos gratidão pelos outros, esquecemos de nós. Eu defendo muito trabalhar primeiro em nós e depois vamos dar também o melhor aos outros. Mas a gratidão tem sido muito importante. Depois há outra questão que é o journaling, escrever. Tenho cadernos e cadernos e cadernos escritos. Pá, nem que seja só 5 minutos, mas eu meto para ali, escreve. E depois é muito bom fazer isto, porquê? Porque muitos daqueles medos que eu tinha naquele dia, naquela altura, não acontece nada daquilo. E escrever não é só com medos, também é de outras coisas, mas escrever ajuda muito a acalmar a mente, ajuda muito a trazer aqui a clareza e a despejar as coisas que são também menos boas. Portanto, estas 4 práticas, eu sinto que nos dias em que eu não faço isso, eu já fico mais acelerada, por exemplo. Portanto, são práticas que eu recomendo às pessoas. E outra coisa que eu costumo dizer, não precisam de acordar às 5 da manhã, eu já andei no clube das 5 da manhã, não funcionava para mim. Já li o livro das 5 da manhã e adoro o livro. Agora, apliquei foi coisas do livro do livro do Robin Sharma, que adoro o Robin Sharma, das 5 da manhã, e apliquei como das Manhãs Milagrosas, também gosto muito desse livro, e apliquei essas coisas. Agora, eu acho que cada um tem que ajustar o tempo disponível de manhã para fazer isto. Ajustar a sua rotina matinal ao tempo que tem disponível. Acorda às 5 da manhã, perfeito. Não consigo acordar às 5 da manhã, perfeito. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que funciona para mim? Não tenho uma hora disponível, perfeito. Tenho quanto? Meia hora. É meia hora que eu trabalho. Vou trabalhar em mim. Não tenho meia hora, tenho 20 minutos, é 20 minutos. Tenho 10, é 10. Mas pelo menos faço. É isso mesmo. Fantástico. E eu, por acaso, na última palestra que fiz, 16 de março em Tomar, da Educação em Foco,
preparei-me para a palestra, eu preparo-me sempre, porque o público-alvo é sempre diferente. Há sempre mais crianças, há menos crianças, há mais adultos, há mais jovens, e no Alentejo uma palestra é diferente do que ser em Tomar ou ser no Porto. A seguir não vai ser no Alentejo, e eu preparei-me e disse assim, eu faço sempre dinâmicas, quando começo, faço sempre dinâmicas para o público, invento sempre uma, e uma que inventei, e visualizei, vou chamar uma criança, espero bem que haja criança, havia duas, graças a Deus. Chamei uma criança, vou-lhe dizer isso, vou-lhe dizer aquilo, aconteceu tudo tal e qual como eu imaginei, as pessoas vão se rir, as pessoas vão bater palmas, vai tudo ficar descontraído, foi lindo mesmo. Aí está, o poder de visualização. É maravilhoso. E fiz igual e tudo aconteceu tal e qual. É maravilhoso. Numa das palestras, fiz aqui no Barreiro, numa das palestras, entrei em palco e disse assim, pá pessoal, eu não sou nenhum Tony Robbins, mas eu gostaria de me sentir como um Tony Robbins. Bora lá pôr as mãos todas à frente e fazer a onda para mim, e fizeram todos a onda, foi brutal, toda a gente se riu. Epá, e eu pessoalmente também fiquei mais descontraído e a conversa fluiu brutal mesmo. Sim, Ou seja, eu faço as dinâmicas não só para as pessoas, faço também para mim. Sim, eu também uso essa tática, porque eu acabo também por descontrair, Claro. E também me sentir, e também criamos aí o quê? A ligação com a audiência. Claro, sem dúvida. Epá, quando nós criamos a ligação com a audiência, a palestra, entre aspas, ganha. Vai ganhar, Portanto, e acrescentamos valor ao outro, que é o mais importante aí. E tu, quando chamaste essa criança, essa criança vai ficar para sempre um marco para ela, essa experiência. E no fundo, as palestras, aquilo que eu costumo dizer também é criarmos experiências aos outros. Isto é uma área que eu adoro. Eu adoro. Eu convidei a criança e perguntei-lhe não, fiz-lhe umas perguntas sobre o que é o dinheiro, sobre o que é ser uma boa pessoa, e ofereci-lhe o meu livro, e depois escrevi no livro uma dedicatória à Diana, e quando chegares ao teu primeiro milhão, liga-me, depois já havia a malta da plateia, para me dar uma porcentagem. Liga-me para pagar um café e para me contar como é que foi o processo. Muito Por isso foi muito bom mesmo, adorei. Sim, é muito bom. Muito bom. Para quando o teu livro? O meu livro, uma grande Não tem questão. livros, não? Ainda não. Mas ainda não, quer dizer que está a ser escrito. Está a ser escrito, está. Boa. Está em processo. Com editora ou sem editora? Está em processo ainda. Ainda está em processo. Ainda está em processo. Boa. Mas o meu livro é sobre os compromissos motivacionais, obviamente. É o que a faz feliz. É o que me faz feliz, é o que eu quero levar às pessoas, cada vez mais pessoas e mais empresas também. E ontem recebi uma notícia maravilhosa que a minha marca neste momento já é internacional. Boa. E está registada em Inglaterra como os Motivational Skills. Então vai ser um livro multilínguas. O objetivo também é ser esse. E o objetivo é os compromissos motivacionais andarem aí pelo mundo e ajudar pessoas no mundo, que é isso que eu quero. Os comprimidos e também a Paula. Sim, os comprimidos iam. Sim, comigo, sim. Sim, mas também ontem para mim foi um dia que celebrei, porque efetivamente é um sonho também, e eu escolhi a Inglaterra propositada porque fui 2 anos lá fazer 2 cursos. E conheci pessoas fantásticas. A Inglaterra está no meu coração. Fui também a PNS Executive Contributor em 2 revistas inglesas até o ano passado, mais ou menos. E também fui muito feliz, e portanto eu tenho aqui uma ligação muito grande com a Inglaterra, e por isso decidi registrar a minha marca também em Inglaterra. Acha que os ingleses precisam mais desse compromisso do que os portugueses? Os ingleses têm uma coisa muito boa. Eles gostam muito deste tipo de dinâmicas. Ok, boa. Eles gostam muito deste tipo de interações. Eu conheci muitos ingleses e pessoas nórdicas no casino. Fantástico. Nunca vi pessoas tão dinâmicas, tão extrovertidas como eles. Sim. Eu trabalhei com muitos ingleses também em hotelaria, e eles têm uma forma assim descontraída portanto, eu acho que os compromissos motivacionais vão ajudar muitas pessoas em Portugal e no mundo. Eu conheci também americanos, especialmente de Las Vegas, e até eram senhoras, e sempre, por acaso, eles jogavam blackjack. Eu, como era profissional de casinos, ainda sou, porque aquilo é um capo, eu ainda tenho um capo ativo,
as senhoras sempre que acertavam o blackjack, pediam-nos a nós e eles também, vamos fazer o blackjack dance, depois metiam-se a dançar, aquilo era tudo uma festa. Ai, sim, elas já mesmo a Las Vegas, sim. como eles contagiam com o sorriso, com o riso, todo o seu ambiente. Sim. Mas tu tocaste aí num ponto, porque eles têm essa forma de ser, essa forma cultural, mas tu tocaste aí num ponto que é deles participarem e de serem mais descontraídos, mas por acaso eu achei curioso, porque eu não foi este fim de semana, foi no outro, estive no Self-Care Marketing Summit em Lisboa e dei-te lá uma palestra e eram 10 da manhã e 10 e pouco da manhã, quando nós começámos, e efetivamente eu consegui, que era uma plateia de portugueses, e eu consegui, as pessoas meditaram, dançaram, refletiram, e portanto, eu acho que é esta questão também de nós gostarmos daquilo que fazemos, Claro. e depois puxar essa parte das pessoas. Porque as pessoas, para fazerem isso que tu estavas a dizer, é porque sentem que estão num ambiente para fazer. Está, porque falando naquela energia, naquela frequência que nós emanamos, é muito importante. É por isso que há muitas pessoas que me dizem assim, pá, tu vais para o palco, falar de finanças, os teus olhos brilham. As pessoas se sentem e veem. E as pessoas sentem isso. Porque agora estás a dizer isso, eu estava a lembrar de mim, porque é exatamente isso mesmo. Isto não é da questão da gente subir para um palco, não tem nada a ver com subir para um palco, tem a ver com a questão de o que é que eu vou acrescentar àquelas pessoas. O que é que. Pá, e depois, por exemplo, neste caso, saber que as pessoas se inscreveram, saber que a palestra esgotou logo muito pouco tempo depois de ter sido lançada, e saber que estavam lá pessoas que vieram propositadamente, já ouvi falar de si, e agora vim cá para ver, e no final as pessoas dizem, mas isto ainda é melhor do que aquilo que eu tinha ouvido falar, e estar aqui realmente é uma energia, e acho que é isso, nós quando somos palestrantes, que é acrescentarmos valor ao outro e tocar no coração do outro. Eu defendo muito esta questão de nós tocarmos no coração do outro, levar o racional, mas também levar esta questão de ligar corações, e quando nós conseguimos isso, nós criamos estas ligações emocionais, e aí sim criamos relacionamentos fortes, e acho que isso aí também é muito poderoso. Qual foi o livro que te marcou nos últimos tempos? Eu li um livro já há algum tempo, eu adoro ler, eu leio, isso é outra das coisas, todos os dias leio, nem que seja uma paginazinha. Eu também leio todos os dias. Nem que seja uma página, eu tenho que ler todos os dias, nem que seja uma página. Olha, está ali o meu livro, eu também estou sempre a ler, e houve um livro que me marcou naquela altura e que eu vou revisitar várias vezes, porque ela para mim é uma inspiração, para mim é um role model, que é a Mary Forleo, e ela tem um livro, Tudo se Resolve. Ok, já ouvi falar. E aquele livro é muito bom, trabalha crenças, e é uma frase que é tudo se resolve, eu usei isto muitas vezes na minha vida, ao longo, que é, perante um problema, tudo se resolve. Eu normalmente digo, tudo tem solução. Tudo tem solução. E a frase nem é dela, por acaso, ela no livro até conta, a frase nem é dela, mas este mantra, tudo se resolve, ao usar esse mantra, quando nós usamos um mantra, perante uma situação desafiante, só tudo tem solução, atenuamos a questão. E conseguimos resolver melhor a questão. E esse livro é fabuloso, eu recomendo a toda a gente. Vou pôr na minha lista. Esse livro é muito, muito bom. Há outros também muito bons, mas eu gostei muito desse livro. Há 2 livros que eu sugiro também para pessoas que queiram empreender e não só, que é Aprende com os Melhores, há o volume 1 e o volume 2. São livros com histórias pequeninas, biografias pequeninas, pessoas de que se lê muito bem, jovens, eu costumo comentar. Estamos a falar do Hernández, do espanhol? Sim. Já por acaso. É espetacular. E o próprio autor é brutal, eu falei com ele no LinkedIn. Ele é brutal, ele é muito acessível, responde as tuas perguntas, eu falei com ele. Tem dois livros, tem aquelas biografias mágicas. Já li os dois, sim. Sim, eu já li aquilo mais de uma vez, porque eu adoro aquilo é espetacular. É verdade, muito bom mesmo. Sim. E falaste há bocadinho o título do texto, do livro, não era dela. É só para lhe dar uma coisa. Sim. Eu estava no domingo estava no Museu do Dinheiro, em Lisboa, levei os meus filhos, levei a minha mulher, né? Aquilo com 2 filhos é muito complicado, um com 8 anos, quer só fazer a coisa. Exatamente, já quer. Vai na cabeça dele, e o outro com 2, não parava, aquilo era correr, os seguranças andavam atrás dele. Aquilo era correr no meio de barras de ouro e de moedas e dinheiro, que era uma loucura. E eu entrei, eu não conheço o museu. Eu nunca fui ao Museu do Dinheiro. Fica ao lado da Câmara Municipal de Lisboa. E é muito interessante. E é gratuito e tudo, por isso vale a pena. Foi um que era do Banco de Portugal, que tem lá. Sim. É esse que subimos lá em cima. Igreja de São Julião. Não foi. E entramos pelo cofre, que ele tem a porta do cofre, tem barrador e tudo lá dentro.
protegida, claro. E encontrei uma frase, um texto de Charles Dickens, Uau. do romancista, do romance dele, que começa assim: opá, o que é o dinheiro? E o meu livro chama-se "Opá, o que é o dinheiro?" E eu, uau, a sério. Eu conheço o Charles Dickens, conhecia o nome, mas nunca li nenhuma obra dele e deparo-me ali com o título do texto: "Papai, o que é o dinheiro?" do romance dele. Uau, Fiquei assim. uau. E como coisas tão pequeninas que para muitos podem ser insignificantes, podem nos impactar a nós próprios. E a mim, o sentimento que eu tive, uau, isso vai-me empoderar, vai-me dar depois, não sei, a energia que eu obtive de ver isso vai-me empoderar mais ainda, Sim, de continuar ainda mais, entendes? Sim, é brutal. Era só uma curiosidade que queria partilhar contigo, como falaste no título da outra senhora. Sim. O que é que te faz vibrar e acordar entusiasmado todos os dias? Eu amo o meu trabalho. Eu amo de coração o meu trabalho. Eu adoro ouvir isso para mim Para mim, o trabalho não é um sacrifício, mas é um grande privilégio poder fazer o que eu faço agora. Adoro trabalhar em consultoria, adoro de coração, é uma das coisas que eu gosto muito. Trabalhar em processos de gestão de mudança, ajudar as empresas a mudar, a ter resultados, ajudar as pessoas a entrar num processo de mudança, mostrar-lhes a elas o quão poderoso pode ser um processo de mudança, o quanto elas podem ganhar com isso. Mostrar os resultados, mostrar que há vários pilares que nós podemos trabalhar, que todas as pessoas... Olha, que as pessoas vejam, não é só trabalho, tem parte pessoal. Adoro trabalhar com pessoas, gosto muito da parte da felicidade também. Portanto, esta parte da consultoria é uma grande paixão que eu tenho, a mentoria, sem dúvida. Adoro ajudar pessoas. Então, estou a dizer isto e estou-me a arrepiar porque tenho recebido testemunhos muito bons de pessoas que tenho acompanhado, que alcançaram objetivos, obviamente com o esforço delas, com o compromisso delas. Mas sim, a mentoria também é uma das minhas grandes paixões, ajudar as pessoas. Ser oradora motivacional é outra paixão, eu adoro, eu vibro com aquilo. Para mim é uma coisa que eu subo para o palco, que eu vou, tipo, uau, chegou o momento. Posso ficar ali no início, eu até posso estar um bocadinho nervosa, mas depois flui muito bem. E eu gosto muito disso, faz-me vibrar, acordar todos os dias, saber eu impactei alguém, eu ajudei alguém, eu sou uma pessoa feliz, porque eu tenho os meus desafios e as pessoas não fiquem a achar que a minha vida é só sorrisos, não, tenho muitos desafios também na minha vida, mas cada vez tenho mais ferramentas para lidar com eles. Claro. E acordar com este sentimento de propósito, de significado no trabalho. Dou aulas e é outra coisa que eu também adoro, gosto muito de dar aulas. Portanto, todas estas áreas, eu sou uma pessoa muito apaixonada por aquilo que faço e sentir que tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, tenho uma família incrível, tenho amigos incríveis, tenho uns parceiros de negócio incríveis também e tudo isso faz-me sentir feliz. Tudo isso, as pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido ao longo da minha vida faz-me sentir muito feliz e acordar e pensar, uau, hoje vai ser outro dia. Uau, eu tenho a oportunidade, eu hoje acordei, houve pessoas que não acordaram. Bora lá agarrar a oportunidade deste dia, o que é que eu hoje vou fazer diferente? Tanto que a Paula navegou nos seus mares, pelo meio das Ilhas das Caraíbas, que encontrou o seu tesouro, não é? Sim. E o seu tesouro é mesmo este. Sim. É amar aquilo que faz. Brutal. Eu gosto muito de ouvir isso. Acho que isso é... Eu também sei que eu ainda não estou na plenitude totalmente a fazer aquilo que eu amo, mas estou no processo, mas estou no caminho. E isto é um processo, isto é um caminho. A questão é não desistirmos do caminho. Às vezes temos que ajustar o caminho, Claro. Ter essa capacidade de ajustar. Há coisas às vezes temos que abandonar naquele momento que ainda não faz sentido. Eu tenho projetos na gaveta que não foi o momento, mas um dia serão. Mas ajustar-se, ter esta capacidade de resiliência e de ajustar, eu acho também é muito importante para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Fantástico, é isso mesmo. Como é que lida com o medo? O medo... Medo de falhar, medo de iludir? Sim. O medo, nós temos de ter muito cuidado com o medo, porque o medo pode nos bloquear e pode nos levar à inação. É castrador, não é? Pode ser castrador, exatamente. Eu acho que nós temos que balancear e perante uma situação, às vezes eu digo, ainda bem que tenho este medo,
porque está-me a preparar, por exemplo, às vezes há medos, ainda bem que existem, porque assim vou-me preparar. Pode ser um regulador também. Exatamente, pode ser um regulador, pode-me estar a proteger para me preparar, ou seja, vou dar esta palestra, estou com medo, vou-me preparar para isto. Bom. A questão é quando o medo já não é real, torna-se um medo ansioso. E quando eu vou para o caminho do medo ansioso, esse pode-me bloquear. E eu aí tenho que perceber, fazer questões, mas faz sentido? O que é que eu posso fazer? Este medo, isto faz sentido ou já está num campo que já é real? E vou ir revisitar, lá vou eu revisitar o meu caderninho. Então, mas aquilo não aconteceu. Porquê ter medo? Porquê? Não é? Então, e outra questão que eu costumo fazer, é melhor ter este medo e fazer ou ficar o resto da vida arrependida porque não fiz? E aí eu faço. Aí eu faço. E eu aí com medo lido muitas vezes preparar-me, deixei o perfeccionismo, já não trabalho no perfeccionismo. E trabalho e uso o medo, tento perceber, se ele me está a bloquear, começo a tentar fazer esse corte e entrar para a ação. Entrar no medo real. E já que estamos no podcast Decides Tu, o que é para si o poder de decisão? Fabuloso, maravilhoso. Eu posso não ser a líder que quero no meu trabalho, vamos imaginar que eu estou num trabalho, trabalhar para alguém. Posso não ser a líder que eu quero naquele local, posso não ser, mas há uma coisa que eu posso ser. Eu tenho o poder de decisão nas minhas escolhas, muitas vezes. Ter esse poder de decisão é uma coisa maravilhosa. Sentir que, ok, eu posso decidir, por exemplo, ser a líder da minha felicidade. Decidir ser o líder da minha felicidade é uma coisa fabulosa. Decidir o que é que eu vou fazer para ser mais feliz. Eu não controlo todas as coisas que estão a acontecer, eu não controlo a guerra, eu não controlei uma pandemia, mas eu controlei o que é que eu podia fazer perante isso. Ter esse poder de decisão, em que, não nas coisas que eu não controlo, mas naquilo que eu controlo, sentir esse poder e agarrá-lo e sentir, uau, tenho este poder, agarrá-lo com força e trazê-lo como um superpoder. Eu costumo dizer isto, é um superpoder, decidir é um superpoder. E infelizmente hoje em dia vê-se muito que as pessoas abdicam desse poder. Abdicam desse poder. Muitas vezes as pessoas abdicam desse porque poder. Porque exige a responsabilidade, exige sacrifícios e as pessoas procrastinam e sentem-se acomodadas, não querem estar no desconforto. E simplesmente deixam. Sim. Eu própria já fui uma pessoa que demorava muito mais a decidir, eu agora decido muito mais rápido. Fui treinando, porque eu acho que o poder de decidir também se vai treinando. Claro que sim. E eu fui treinando isto, eu agora decido cada vez mais rápido. Porque há uma coisa que eu costumo dizer, tempo também é dinheiro. E quem trabalha, quem é empreendedor, a não ser que tenha uma organização sem fins lucrativos, o que não é o meu caso, também tem que moderar e tem que... Portanto, todas as decisões têm que se medir, os riscos, mas também não se pode estar ali a patinar ali há muito tempo, não é? Ou para um lado ou para o outro. E eu acho que decidir é um grande poder, é um super poder. E eu vejo muita gente com isso, com muita dificuldade em decidir. E pessoas que são infelizes a vida toda, nunca são felizes, não sabem o que é ser feliz, porque nunca usam esse poder de decidir. Eu uso muito o exemplo de um casal que vou jantar fora e o marido pergunta à mulher, queres jantar onde? Não, decide tu. E depois o homem decide, vou jantar e ela diz, mas eu não gosto. Exatamente. Tens para decidir. Exatamente. Aqui é bom, não é? Exatamente. Depois as pessoas não gostam do resultado. Sim. Tocaste num ponto importante que é, muitas vezes nós não tomamos a decisão, passamos a decisão para o outro e depois ainda reclamamos por causa da decisão do outro. Isso. A partir do momento em que eu não decido e tomo a decisão e passo a responsabilidade para o outro, porque é mais fácil, não é? Porque há muitas coisas que, isso corre mal. Ou, não vou decidir, eu decido. Isso corre mal. E aí estou a passar para o outro, não é? Então aí também tenho que arcar com as responsabilidades disso. E não responsabilizar o outro por isso. Vou-lhe fazer uma pergunta, mas já sei a resposta. Uma decisão que teve que tomar que mudou a sua vida? Foi aquela, sem dúvida. De olhar para aquele período desafiante como uma oportunidade. Mudou completamente a minha vida. Mudou. Eu fiz coisas que nunca imaginava. Nunca na minha cabeça passou-me pela cabeça dar palestras para ser palestrante. Nunca na minha cabeça tinha passado, por exemplo, também ser professora, também não tinha passado isso. Muita coisa que aconteceu. Portanto, essa decisão de investir em mim, no meu crescimento pessoal e profissional, investir aquele tempo em mim, mudou radicalmente a minha vida.
Mudou e deu uma oportunidade para conhecer pessoas fantásticas, para trabalhar com projetos fantásticos e ser uma pessoa ainda mais feliz. E nós, os humanos, temos uma capacidade de sermos melhor que um camaleão, de nos transformarmos, de nos reencontrarmos, de reinventarmos. Exatamente. Mas sou formado em comunicação social e agora das finanças pessoais. Eu preparei-me, eu estudei, eu formei-me. Exatamente. Entendes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reinventei-me. Exatamente. Encontrei algo que eu gosto. Exatamente. E antes eu costumo dizer que eu não pego nos livros ou nas formações que eu faço, que aprendo com outros melhores, né? E vou aqui para a palestra e vou imitar palavras. Não. E eu sou a minha primeira cobaia. E eu faço os meus investimentos. Sim. E eu arrisco o meu dinheiro. Tudo o que eu aprendo, eu aplico em mim próprio. Sim. E depois levo para partilhar o meu conhecimento. Sim, tu partilhaste isso, eu acho isso super interessante, porque eu também defendo isso, ser a minha primeira cobaia. Porque nada melhor, porque nós até conseguimos depois acrescentar mais valor ao outro. Claro. Nós já passamos pela experiência, sabemos o que é. Eu sei que quando tu fazes isso, quando vais ajudar o outro, quando vais aconselhar outra pessoa, tu já tiveste essa bagagem toda, vais dar o melhor aconselhamento de literacia financeira da tua área em que és especialista. E da mesma forma, muitos dos meus comprimidos motivacionais eu já passei, aqui são baseados ou em experiências que eu tive ou pessoas que eu acompanhei, fiz mentorias, ou pessoas que eu acompanhei em empresas. Portanto, eu acho que quando nós levamos esta questão, nós tivemos aquela experiência, eu acho que acrescentamos aos outros. E tocaste em outro ponto importante, que é fazer formações, mas depois levarmos a nossa autenticidade. Eu adoro aprender e eu continuo a estudar, estudo sempre, não paro de estudar, mas não levo o chapa 5, é aquilo que tu estavas a dizer, eu levo com a minha autenticidade, eu levo os melhores conteúdos e coloco depois o meu dedo, o meu ADN, porque eu acho que é isso que marca a diferença. É isso mesmo. Pois somos únicos, não é? Exatamente. Não há ninguém igual. Exatamente. E é isso que acrescenta valor no mundo. Tu acrescentas valor na tua área, eu na minha, o outro na outra. Há pessoas, temos vários especialistas de felicidade, temos vários especialistas de bem-estar, ok, cada um com a sua área. Cada um tem a sua marca Exatamente, pessoal. cada um com a sua marca pessoal. É o que tu disseste muito bem, trabalharmos um bocadinho a nossa marca pessoal. Eu acho que falta muito essa questão de trabalhar a marca pessoal e profissional, sim. E agora uma mensagem para aqueles que nós achamos que estão um bocadinho perdidos, que é a geração mais jovem. Eu acho que sim, eu acho que é muito importante. Eu acho que aproveitem a vida, mas sabem aproveitar da melhor forma. Hoje em dia são bombardeados com muita informação, mas não percam o foco. Também não queiram ser adultos já. Usufruam do momento. Eu defendo muito o mindfulness, que é viver o momento, mas com foco. Não se perderem por caminhos alheios. E eu costumo dizer, acederem às ferramentas que hoje em dia há muitas. A questão da literacia financeira, em que tu és especialista, acho que é fundamental. Quem me dera a mim, com a idade deles, ter acesso às ferramentas que hoje há. E eu não tive. Já tive muito mais tarde. Portanto, todas as ferramentas que eles hoje têm ao dispor, usem-nas a favor deles e não contra eles. Não usem... Cuidado com as redes sociais para não se compararem com os outros. Não coloquem, não tentem pisar os outros também nas redes sociais, isso também é muito feio. E nós temos assistido a casos dramáticos. Portanto, passa por cada um de nós ser um bom ser humano, independentemente da idade que temos, e nessa idade também manter os valores, aproveitarem a vida também, usufruírem das coisas que faz parte da vida, faz parte da idade, têm tempo a ser adultos, mas não perder o foco naquilo que realmente querem ser e que pessoa querem ser. Que pessoa é que eu quero ser, acima de tudo? Nunca perderem esse foco. É a minha mensagem para eles. E fantástica mensagem. Paula, chegamos ao fim. Isto foi no instante. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu adoro conhecer pessoas como a Paula e adoro. Eu costumo dizer que eu estou a ter uma mentoria, uma sessão de mentoria completamente gratuita. Eu também, está ótimo, uma conversa maravilhosa. Estou a aprender e cada episódio, cada pessoa que eu trago ao podcast ou eu conheço nos meus meios de networking, cada pessoa traz-me algo, um valor, traz-me. E eu daqui levo e saio com um sorriso maior
e com mais felicidade. Sim, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu saio daqui também com o sentimento de preenchimento, realização, e também eu gosto muito de falar com pessoas que têm este teu perfil empreendedor, que vão e que querem fazer acontecer e que dão a volta na vida, até dão a volta numa área onde não estavam e dão a volta para outra, independentemente de como é que se dá a volta, mas que acrescentam valor e que têm essa resiliência e que acrescentam aos outros. E tu acrescentaste mesmo esse valor. Obrigada, muito obrigada mesmo. É para sério, gostei mesmo. Foi muito bom, a sério, está feito. Foi muito bom. Agora estou a perceber porque é que tu dizes que há pessoas que ficas 3 horas a falar. Se gostou deste episódio, considere partilhá-lo com amigos, familiares e colegas, que também possam conhecer as partilhas de experiência e conhecimento. A sua ajuda na divulgação do nosso trabalho é fundamental para alcançarmos mais pessoas e impactar positivamente as suas vidas. Encontramo-nos no próximo episódio. Até lá, continua a aprender, crescer e a prosperar.